Os dois textos que foram lidos aqui são textos que foram escritos por personagens diferentes, também numa época diferente. Fechou aqui. Também numa época diferente, mas fala de uma necessidade atual. Qual é essa necessidade? O silêncio. O silêncio. Não sei quantos que estão casados aqui. Quantos estão casados aqui? Amém. A gente casa para um dos princípios que mantém o casamento é o diálogo. E normalmente a mulher ama falar. Gosta muito de falar. Quer conversar toda hora. E quer conversar. Chega em casa, quer conversar. Quando o marido fica calado, o que acontece? E ela quer conversar, quer falar. Essa é a natureza dela. E de falar, de conversar. Natureza dela. Precisa conversar. Hoje também, logicamente, tem alguns homens que passam até as mulheres, de tanto falar. Aprenderam a falar. Mas as mulheres, é a natureza delas de falar, querer conversar o tempo todo. Mas também, por outro lado, o homem tem uma natureza, ele fica quieto. Como disse por aí, ele fica pensando, olhando naquela caixinha do nada. E fica quieto, meditando, pensando nas coisas. E aí a mulher olha para ele, e ele não conversa, ele não responde, ela fica brava. Aquele silêncio dá tédio, dá raiva. Não está respondendo. Você tem amigos no WhatsApp. Você manda mensagem para ele, ou manda mensagem para ela, e ela não te responder. Como é que ficou seu coração? Fica entediado. Você fica pensando, puxa vida, falta de respeito. Te mandei recado, ou te mandei o WhatsApp, tu não me responde nada. A gente fica com raiva com isso. Você veio aqui nessa noite. Qual é a sua expectativa? Eu vou no culto, que Deus fala comigo. Não é assim? Mas Deus falou, só que você não ouviu. E aquilo que você não ouviu, interpreta isso como silêncio. E começa a dizer o seguinte: não, foi no culto hoje, eu vi o pastor angolano pregar, eu fui no culto hoje, até participei do louvores, mas Deus não falou nada para mim. Não aconteceu nada. Eu fui com o coração para que Deus falasse alguma coisa para mim. Eu fui com o coração aberto. Eu queria ter uma resposta de Deus. Eu queria ter uma solução da parte de Deus. Mas entrei pior e saí. Entrei mal, saí pior. Deus não falou nem um pinguinho para mim. Como que você vai sair daqui? Coração cheio de tédio, desanimado, começa a pensar um monte de coisa. Será que vale a pena continuar sendo evangélico, sendo crente? Deus tem sim se correspondido com a gente, esse é um fato. Nós falamos para Deus, Deus também fala com a gente. Há uma expectativa de que eu tenho um Deus com quem posso me corresponder com Ele. A qualquer hora que eu quero. Eu tenho um Deus em mim, que a qualquer momento que eu preciso, eu falo com Ele e Ele me responde. Há essa expectativa em nós, que eu tenho um Deus, a qualquer momento que eu tenho uma dúvida, eu pergunto para Ele, Ele responde. Eu tenho um Deus, essa expectativa, que na hora H, na hora que eu estou necessitado, na hora de uma luta, se eu orar, Ele resolve. Se meu parente ficar doente, eu oro, ele vai ser curado. Se meu filho, meu marido, minha esposa ficar doente, eu oro, ele vai ficar curado. Alguns anos atrás, acho que foi o ano passado, nós estávamos aqui na sede, acho que estávamos em uma reunião de pastores, de repente saímos aqui um pouquinho tarde, e acho que meu filho estava em casa sozinho, e aí falei, meu Deus do céu, está sozinho lá, minha filha está precisando de mim, precisamos correr aqui, e tem que chegar cedo lá em casa. Aí fui orando pela primeira vez, isso nunca aconteceu mais.
Pela primeira vez, peguei essa avenida aqui, toda semáforo era verde. Foi dando verde, já passando. Até na balsa, atravessei, foi para Guarujá, toda passagem livre. Foi orando. Mas tem dias, por mais que eu oro, não acontece. E agora? Essa expectativa que a gente cria, que toda vez que eu falo para Deus, Ele precisa me responder. Quando sofro ameaças ou injustiças dos meus inimigos, das pessoas ao meu redor, eu vou orar para que Deus castigue. Essa expectativa que eu tenho. Essas expectativas, muitas vezes, se tornam em frustrações, cansativas, desanimadoras. Mesmo que saibamos que realmente Deus fala, Ele faz acontecer, mas nem sempre na hora que eu quero, nem sempre do jeito que eu quero. Deus fala sim ou não? Deus fala sim ou não? Sim, Ele fala pelo Espírito, com base na sua palavra. Pode usar a minha boca nessa noite, como tem usado. Pode usar a boca do pastor Nilton, dos pastores aqui, pode usar a boca dos ministros aqui que ministraram louvores, e também Deus pode usar o seu marido para falar contigo lá em casa, ou aqui mesmo, qualquer lugar que for. Deus pode usar a sua esposa, pode usar o seu filho ou sua filha. Deus até pode usar uma mula para falar contigo. Deus fala. Ele fala assim. Deus fala? Sim, Ele fala. Tudo que Ele promete cumpre. Nenhuma das suas promessas deixou de ser cumprida. Mas às vezes, as nossas expectativas, quando nos frustram, nos dá vontade de desistir. Eu estou indo na Batista Peniel, eu estou indo lá no Ministério Peniel. Não, Deus não tem falado nada para mim. Sabe o que eu faço? Eu vou desistir, eu vou procurar outro lugar, onde que Deus vai falar para mim. Vou procurar outro lugar onde que Deus vai falar para a minha família. Quanto tempo que estou vindo aqui na igreja? Quantos meses? Eu frequento a igreja, assisto tudo, mas não tenho ouvido a voz de Deus. Melhor é a gente sair fora daqui. Melhor ainda a gente não ir mais. Por quê? Participo da oração, da intercessão, participo dos ministérios, da célula, participo de tudo aqui, mas não tenho ouvido a voz de Deus. Eu vou desistir de tudo. Eu acho que Deus virou as suas costas contra mim. São pensamentos, ideias que a gente vai fabricando, que não existe de fato. Mas a gente presume que, já que Deus não falou comigo, então eu não sou mais filho para Ele. Já que não sou mais filho para Ele, então Ele não existe. Deus não está mais na Peniel, porque não está falando mais comigo. Eu vou aqui para a Assembleia, vou para a Presbiteriana, vou para a Batista, porque lá Deus vai falar comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A igreja aqui está fazendo o ministério, fazendo quantos anos? 43 anos. Nessa noite, ou não somente nessa noite, mas na própria história do ministério, nós temos uma mistura de gente aqui, desde os visitantes que chegaram hoje, de alguns que estão aqui um mês, de outros aqui que estão aqui um ano, de outros irmãos, outras pessoas que estão aqui 2, 3, 4, 5, 10 anos aqui no Ministério Peniel, ou na Igreja Peniel. E a pergunta que eu faço é, qual a última vez que Deus falou contigo? Que Deus falou, usou esse púlpito aqui, ou quem sabe uma experiência que você teve na sua casa, sei lá, Deus falou, usou o seu marido, sua esposa, o seu filho, Deus falou contigo. Qual a última vez que você se lembra que Deus falou contigo? Qual? Deus falar com você, muitas vezes a gente radicaliza um pouquinho, porque por mais que Deus fale, aquilo que Ele falar para mim,
Se não for de acordo com aquilo que eu gosto de ouvir, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Porque Ele falou coisas que não era para mim. Não é isso que eu gosto de ouvir. Queridos, nós somos filhos de Deus, amém? Você que está aqui como pai, você sempre fala aquilo que agrada ao seu filho. E por que para Deus tem que ser diferente? Que toda hora Ele é obrigado a falar aquilo que te agrada. Quando Ele falar aquilo que não te agrada, então Ele não é Deus. Quando Ele não fizer aquilo do seu jeito, Ele não é Deus. Só vai ser o meu Deus quando Ele fizer aquilo que me agrada. Quando eu ouvir dEle, da boca dEle, aquilo que eu gosto de ouvir. Se não for desse jeito, então Deus não está aqui. São conclusões que a gente chega individualmente. Quando eu não estou ouvindo aquilo que eu gosto de ouvir, mas aquilo que preciso ouvir, então Deus está em silêncio. E essa é a conclusão que a gente chega. Quando Deus fala comigo, aquilo que eu não quero ouvir, eu chego à conclusão de que Deus está em silêncio. E Ele não está falando mais nada comigo. Como que você interpreta a fala de Deus? É só para te agradar? Quem sabe para fazer um cafuné para você, está cansado? Meu filho amado, querido, vem aqui sentar no colo. Vou te dar um banho na piscina, fazer massagem, depois vou te dar açaí na boca. Meu filho amado, eu vou comprar roupas novas para você. Meu filho amado, ele passa a mão na cabeça, dá um beijo, dá aquele abraço, aquele afeto. Aí você fala, poxa, Deus falou comigo hoje, me tratou bem. E quando for o contrário, não é mais Deus, não é mais Pai, não é mais Ele. Deus fala com a gente ora para Ele, Ele fala conosco. Ele não responde na hora que eu quero. Ele não faz na hora que eu quero, ou do jeito que eu quero. Não importa a sua necessidade, não importa o seu desespero, o seu desespero, a ansiedade, não impressiona Deus. Porque estou muito nervoso, tem conta para pagar, amanhã, segunda-feira, não tem dinheiro, Deus fala comigo, Deus faz alguma coisa. Olha que meu parente está no UTI, está gravemente doente, Deus fala alguma coisa, você puxa cabelo, fala, grita, quebra. Você pensando que Deus vai falar, não falou. Não falou. Não falou nada. Quando recém chegaram aqui no Ministério Peniel, fomos recebidos muito bem. Costumo dizer que tem uma dívida eterna, dívida com o pastor Newton, pastora Maura, nos receberam muito bem aqui. Naquela época era muito difícil. Estrangeiros, aqui no Brasil, hoje você encontra qualquer estrangeiro aqui, em qualquer esquina. Encontra aqui o japonês, compra aqui o moçambicano, angolano, em qualquer lugar encontra. Naquela época era um pouquinho raro, difícil encontrar um estrangeiro. E também não somente encontrar, mas aceitar ele em sua casa. Era difícil. E a gente sofreu discriminação aqui no Brasil. Aqui mesmo na Baixada Santista. Mas esse homem aqui, o pastor Nito, deu a sua cara, por amor a Deus, em primeiro lugar, e por amor a gente. Ele não quis ouvir, talvez, aquilo que falaram para ele. Pastor Nito está trazendo mais gente angolano aqui, que você não sabe, blá, blá, blá. Não quis ouvir. Ele postou em Deus, em primeiro lugar, lógico. A gente foi recebido na casa da irmã Analita. Sempre falo que a irmã Analita é nossa segunda mãe. O irmão Antônio, que veio aqui, o Antônio está aqui, irmão Antônio. Nosso pai também, pastor Tony e pastora Tânia, nos receberam lá na Vila Margarida, uma casa lá que a gente tinha um quartinho.
De lá eu não sabia o que aconteceria, o que esperava da gente. E, surpreendidamente, a minha esposa ficou com depressão, que não sabia que demônio que era essa, depressão pós-parto. Não sabia o que é isso. Até então, falava que depressão depois do parto. Hoje todo mundo sabe o que é. Com o avanço da mídia, com o avanço de tudo, aí estudos, todo mundo, qualquer coisa você coloca no Google, ele consegue ler. Mas naquela época, depressão pós-parto, o que é? Sei. Simplesmente a minha esposa ficou louca. Loucura geral. Geral. Olhando para ela, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que eu pequei? Comecei a confessar pecado diante de Deus. Orava todos os dias, todo dia, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Eu orava todo dia. Falei que bom, devo estar em pecado. O que tem que fazer? Eu tenho que confessar meus pecados. Eu me lembrava aquele pecado quando eu era criança, quem sabe furei o pneu do carro de alguém, ou sei lá, roubei algum pão, sei lá, alguma manga de alguém, Senhor, me perdoe. Foi pedindo perdão de tudo quanto é pecado desde a infância, sei lá, joguei pedra no vidro do vizinho, Deus me perdoa. Foi pensando, fuçando tudo quanto é pecado, só para que pudesse ver a minha esposa ser curada. Porque entendia o seguinte, a Bíblia diz, a mão de Deus não está encurtada para que ele não possa operar. E os olhos de Deus não estão cegos para que ele não veja. E a boca do Senhor também fala. Mas por que a minha esposa não é curada? Porque eu acho que Deus está em pecado. Eu devo estar em pecado. Mas que nada. 6 meses depois, vou contar a história porque não tem como falar de tudo. E eu falei para Deus, ou Deus cura ela ou me mata. Pedi suicídio ao Senhor. Só que Deus não me matou. Eu falei o seguinte, então eu vou ter que fazer jejum. Dizem que jejum, não sei o quê. Com jejum vai funcionar. Pela primeira vez na minha vida, fiz jejum seco de uma semana. De domingo a outro domingo. Me acordava, me jogava no chão, de chorar, de gritar, de falar para Deus, orar de manhã, tarde, noite. Só me levantava para dar mamadeira para Benito, fazer mamadeira, dar comida para ele. Ela não parava em casa. De domingo a domingo. No último domingo, fomos para o culto. Tomei banho e tal. Aonde? Lá como é que é o nome, né, pastor? Onde que era a sede lá? Na creche, isso, obrigado, na creche. Domingo fomos lá para o culto. E falei, hoje, a minha expectativa, o coração inflamado. E falei que hoje eu vou ver um raio na cabeça de alguém. Deus vai usar alguém aqui para falar com a gente, assistir um culto. O pastor pregou, tal. Nem uma mosca falou com a gente. Jesus. Voltei para casa revoltado. Falei, meu Deus do céu, vou esperar até meia-noite. Nos meus cálculos. Fui calculando, esperar até meia-noite, quando vou chegar aqui, 11 horas e 59 minutos, vou esperar, quem sabe, um raio, alguma coisa estrondosa no céu, falando comigo, eis o meu filho, trazendo cura. Chegou meia-noite. Nem um mosquito de dengue. Consegui me picar, nem para me acordar. Acordei no dia seguinte. Nossa, o coração angustiado aumentou mais. Falei, o que eu faço? Eu não quero mais falar com Deus, eu não quero mais conversar, não quero mais orar. Precisava desabafar com alguém. Naquela época tínhamos alguns amigos pastor, como temos hoje. Pastor André estava vivo naquela época. Aí falei, vou ligar para o pastor Nito para conversar com ele. Liguei para o pastor presidente, acho que tinha viajado a algum lugar. Aqui, o pastor viajou. Liguei para o pastor André. Não, foi para o mercado, não voltou ainda. Liguei para o pastor Tony. Falei que não está aqui. Ele viajou um pouquinho. Liguei para o pastor Edson. Não tinha ninguém para conversar. Segunda-feira. Falei, meu Deus do céu. Vou desistir tudo. Por quê? Porque eu orei tanto, como nunca tinha orado na minha vida. Jejuei tanto. Fiz a minha parte para que Deus pudesse falar comigo do jeito que eu queria, mas não falou.
Falei, então, está nas tuas mãos, Senhor. Em dezembro, acho que 1991, 92 por aí, se me fala a memória. Fomos na ceia, virada do ano, lá na igreja de Imbaré, com o pastor Wilton. Quando chego lá, ninguém sabia de nada. A minha esposa foi curada naquele lugar. Eu vi a minha esposa andando, cumprimentando todo mundo. Eu vi a minha esposa servindo as pessoas. E até quando Deus faz o milagre, até nesse momento a gente duvida. Tanto milagre que a gente pede para Deus, na hora que Ele vai fazer milagre, a gente duvida. Quando eu vi a minha esposa falando, conversando com outros irmãos, eu chamei ele no canto dele, vem aqui. Perguntei, você está tudo bem? Eu falei, estou. Tem certeza? Estou. Tomou remédio? Tomei. Foi naquele momento que eu me toquei. Deus curou a minha esposa na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é necessariamente na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, para a glória dEle. Amém. O que aprendi com o tempo é que Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus se move com propósito. Deus não se move pelas necessidades humanas. Deus se move com seu propósito. Se Deus se movesse pelas necessidades humanas, a humanidade não teria nenhuma necessidade. Deus podia suprir de tudo. Não haveria fome no planeta Terra. Mas Deus se move com propósito. Qual é o propósito de Deus? É cuidar de mim, cuidar de você. Independentemente do prato que você gosta. Às vezes você fica pedindo, Deus, eu quero filé mignon. Deus te dá salsicha. Ele cumpriu o seu propósito na sua vida. Qual é o propósito? Cuidar de você. Te alimentar, prover para você. É que às vezes a gente quer ser algo caprichoso. Logicamente Deus pode fazer. Pode caprichar? Pode. Ah, Deus, eu só quero aquilo daquele jeito. Quando o Senhor não fizer daquele jeito, então... Sabe aquela pirraça de uma criança, um neném? Deus fala que não, vou te dar o suficiente. Vou te dar aquilo que vai te sustentar. Aquilo que vai cuidar de você. Você fala que não, Deus, você quer. Eu tive uma experiência rapidamente aqui. Espero que essa parte que está sendo filmada depois corta aí. Um missionário nosso, do nosso ministério, da igreja. Um dia desse aqui, ele ligou lá em casa e falou aqui, pastor, eu não tenho mais celular. Falei aqui, puxa vida, agora, como que a gente vai conversar? Porque ele manda relatório toda semana, lá onde que ele está. E aí, falei para ele aqui, ó, tem aqui na igreja, tem um irmão que trabalha com celular. Eu vou falar para ele, para comprar um celular para você, ou para te vender o celular. E não precisa usar cartão. É irmão nosso da igreja, é líder da igreja aqui. Falei aqui, tá bom, pastor. Quanto é que é o celular que ele vende? Falei que é R$1.500. Ele falou para mim, o irmão missionário, falou, pastor, eu quero celular de 2.500. Quanto? De 2.500. Falei, irmão, tem um celular aqui de 1.500 aqui. Até eu acho que é um pouquinho caro, mas é de 1.500 aqui que o irmão aqui vende aqui na igreja. Com os irmãos, o irmão que vende celular do Paraguai e tal. Mas o dito cujo, o irmão abençoado, e falou que, não, pastor, eu quero o celular de 2.500. Falei, meu Deus do céu. Falei aqui, ó, não vou falar mais contigo. É assim que a gente é para Deus, poxa vida. Às vezes Deus está te pedindo uma simplicidade. Mora aqui. Começa por baixo. Porque você vai crescer. Ninguém começa grande. Quem começa grande é monstro. Começa aos poucos, devagarzinho. Vai crescendo aos poucos. Vai economizando aos poucos. Você vai crescer no futuro. Você terá aquilo que você gostaria de ter. Mas por enquanto,
Receba aquilo que Deus está te dando também. O ser humano, por não conhecer a Deus na sua profundidade e da sua soberania, chega a essa conclusão. Deus está em silêncio e não fala mais comigo. Está calado, está indiferente comigo, não responde, e eu acho que não sou mais filho dele. A pergunta que continuo repetindo e fazendo também é: será que Deus está em silêncio mesmo? Será que Deus está em silêncio? Irmão, eu tenho algumas experiências que estou contando aqui. Eu gostaria que, se for colocado filmado, desse cortar, porque a maioria das pessoas são da igreja lá no Guarujá. Nós sofremos uma situação lá na igreja recentemente que mexeu muito com toda a igreja. O irmão da nossa igreja, puxa vida, estou mais de 25 anos, acho, no Ministério Peninha. Eu nunca vi um irmão como aquele. Nunca. Deus colocou um irmão na igreja, ao nosso lado, super fiel. Ele chega às 6 horas da manhã, todo dia, independente de ter culto ou não. 6 horas da manhã, ele só sai da igreja, do templo, 4 horas, 5 horas. Limpando, pintando, fazendo as coisas, tentar manter a igreja aqui limpando. Até onde não tem sujeira, quer encontrar sujeira. Limpando, pintando, guardando, todos os dias, menos no domingo de manhã. Todos os dias. Um irmão super fiel, que constrange qualquer pessoa. Várias vezes eu me cansei em tirar a oferta e dar para ele. Ele briga, não quer oferta, pastor. Não quer oferta. Às vezes tem que brigar com ele, falar para segura ele, para colocar a oferta no bolso dele. Não quer oferta, quer tudo gratuito. Ele fez um pacto, não sei se é um pacto, uma promessa diante de Deus, dizendo o seguinte: no dia que eu me aposentar, a minha vida vai estar na igreja, o tempo todo. Ele se aposentou. É super fiel, tudo que você fala para ele. Você falar para ele que o irmão me espera aqui, ele vai ficar aqui em pé. Quanto tempo que for, ele vai ficar aqui até voltar. Você falar para ele que ninguém mexe naquele lugar lá, tá bom? Vai mexer, tu vai ver. Você não sabe nada. Sabe o que é? Ele era ex-boxador, lutador. 5 da manhã, todo dia ele corre. Vai correndo. 6 horas, vou para a igreja. Tem uma família abençoada. A esposa dele lá na igreja. Filhos, netos. 2 meses atrás. Pela primeira vez. Quando eu vou lá na igreja, no templo, lá no salão, eu vejo o irmão sentado. Nunca vi ele sentar. Nunca. Falei com a minha esposa, Lili, eu vi o irmão lá sentado. Será que está bem? Aí no dia seguinte voltei, o pedreiro falou para mim: pastor, o irmão Ademir não está bem. Está com dor na coluna. Vou resumir a história. Foi para médico, voltou, foi para médico, fiz exames. O que ele tem? Câncer na coluna. Câncer. Aquilo aí foi como um soco no meu estômago. Um soco. Como um parente para mim. Choramos. A igreja entrou em jejum, campanhas, todo mês, até hoje. A gente fazendo campanha por ele. Porque a igreja toda fica impactada. Por mais que a gente ora, a gente já orou tanto, até hoje. O estado daquele irmão continua do mesmo jeito. Foi um dia desses, estava orando de madrugada, eu li esse texto, fez um devocional nesse texto de Abacuque. Falei: Senhor, por que o Senhor tarda tanto de responder? Fala alguma coisa, Senhor. Nos dá um sinal, pelo menos, que o Senhor vai curar, sei lá. Marca uma data, a gente esperar aquela data. Mas até hoje o Senhor não fez nada. A gente visita Ele hoje, posso visitá-lo.
levar uma oferta para ele, levar um presente para ele, mas continuar estado do mesmo jeito. A conclusão que eu cheguei, que Deus está no controle. Deus está no controle. Mas nesse momento que eu estou querendo me referir, justamente é esse momento de crise, que a gente enfrenta, por quê? Por mais que ele esteja orando, vem uma pessoa como aquela. Até me lembra que um dia eu estava indo para a igreja, eu estava assistindo um jornal, aquele ex-governador do Rio de Janeiro, dando entrevista, no dia que ele estava sendo julgado, falando o seguinte: o fulano de tal me dava uma mesada de 300 mil reais. Falei, mesada de 300 mil reais? Caramba! Que isso? Vê ele aqui lá, comendo do melhor, lá na prisão. Até falei comigo, meu Deus, por que não tira esse câncer para mandar lá no Rio? Essa vontade que dá na gente. Porque aqueles que são justos estão sofrendo. Aqueles que não, que deveriam sofrer, estão por aí. Comendo bem do melhor. A gente chega a esse julgamento. Senhor, por que não tira? Por que não faz? Não faz mal. Por que não faz uma justiça sua, Senhor? Para esse povo. Mas eu cheguei a essa conclusão de que nós precisamos conhecer esse Deus. Realmente. Tem um texto aqui de Isaías, rapidamente aqui. Não sei quanto tempo me resta aqui. Me dá um sinal, por favor, irmãos. Alguém aí sabe quanto tempo que tem aqui? Isaías capítulo 40, verso 13 a 15. Só nesse capítulo de Isaías, capítulo 40, verso 13 a 15. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Quem lhe dê lições ou ensinamento? Quem lhe ensinou ou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Quando eu li esse texto, eu fico assustado. As nações são como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distante como se fosse um grão de areia. Você já viu uma gota de água? Deus olha para as nações como aquela gota de água num balde. Ele diz o seguinte: os habitantes da terra como um grão de areia. Não sei se quantos que andaram de avião em algum momento. Você está no avião, olha aqui por baixo. Como que configura as pessoas? Você que enxergar as pessoas? Parece que é formiguinha andando. Diante de Deus, a gente é nada, não é nada. Nós somos como um grau de areia na mão do Senhor. Olha o que ele diz aqui, versículo 17. Para ele as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista horrível, que reveste de ouro e cobre de enfeite de prata. Quem não pode comprar o ouro ou prata, escolhe madeira de lei. E porque procura um artista competente que faça uma imagem que fica firme no seu lugar. Versículo 22. O Criador de todas as coisas, aquele que se assenta no trono do céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas que as criou. Foi aquele que as fez sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantos são e chama cada uma pelo seu nome. E a sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Novas forças para os fracos. Pois o povo de Israel, versículo 27, por que vocês se queixam dizendo,
O Senhor não se importa conosco. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nem nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá força e enche de energia os fracos. Até o jovem se cansa. Os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre nova força, voam nas alturas como águias, correm e não perdem a força, andam e não se cansam. Quem espera no Senhor? Glória a Deus. O que aprendemos com o silêncio de Deus? Por favor, aqui é o irmão bonitinho aí, eu sou alguém aqui para me dar, para cronometrar o horário aí, não quero abusar do horário. O que aprendemos com o silêncio de Deus, conforme o livro de Abacuque? Abacuque se queixa do silêncio de Deus e ele está quieto e nada fala sobre os desmando humano. Esse é o grande problema que Abacuque enfrentou. Mas como nós nos sentimos quando nós não somos atendidos por Deus e Deus não responde a gente? Quando Deus não faz a sua justiça na hora que eu quero, do jeito que eu quero, consigo interpretar isso como o silêncio de Deus? Nem sempre. Às vezes, aquilo que estou achando que seja o silêncio de Deus, Ele está preparando algo estrondoso para me surpreender. Presta atenção, por favor. Presta atenção, por favor. Às vezes, aquilo que você está achando que é silêncio de Deus, Deus está preparando algo estrondoso na sua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. O que diz a palavra de Deus? Apenas vou citar, não vou ler por causa do nosso tempo aqui. Quem quiser ler também pode ler. Mas lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, Moisés ele escreve: então Deus disse que haja luz. Preste atenção, por favor. Pela primeira vez na história da humanidade, Deus falou. A pergunta que eu faço é: o que havia antes de Deus falar? Silêncio. O que havia antes de Deus falar? Silêncio. Ninguém falava. Deus não tinha falado nada até então. Pela primeira vez, Deus disse que haja luz. E houve luz. Pela primeira vez, Deus disse que haja luz e houve. Então o silêncio, muitas vezes, que você está achando que não, puxa vida, Deus me abandonou. Não desista, querido. Deus está preparando algo tão grande para falar contigo, para começar a criar na sua vida. Isso nos remete também para a história do povo de Israel. Depois de toda a história do povo de Israel, houve 400 anos de silêncio. Quanto tempo? De silêncio. Não se ouvia profeta, nem profecia, ninguém falava. 400 anos do silêncio. Tudo era silêncio. Já pensou a gente aqui? 400 anos. Você vem aqui, quero ouvir palavra, não tem. Puxa vida, fala, dá uma palavra para mim, não tem. Silêncio, Deus não está mais se comunicando com ninguém. Mas o silêncio não quer dizer que Deus está parado, não está fazendo nada. Porque depois dos 400 anos de silêncio, veio o Salvador Jesus Cristo. Então, depois do silêncio, há alguma coisa estrondosa que Deus está fazendo na sua vida. Não desista, querido. Não desanima.
Não entregue as pontas, porque, pastor, eu estou indo lá na Peniel, estou orando, Deus não está falando comigo. Espera por um instante, porque Deus vai te surpreender com um milagre que você nunca imaginou na sua vida. Aguenta firme. Aguenta. Pode ser zombado. Pode ser que a sua família está dizendo para você: o que você tem lá na Peniel? O que você tem de volta que virou crente? O que você tem? Você ora tanto, busca tanto, jejua tanto. O que você tem? Fala para ele que espera. Fala para você, irmão, espera. Milagre vai chegar na minha casa. Pode esperar. A surpresa chegará na minha casa. Pode esperar, porque Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Aquilo que você está achando que é silêncio, que Deus me abandonou, não te abandonou coisa nenhuma. Ele está preparando algo estrondoso na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não posso encerrar essa mensagem. É melhor, não posso terminar toda essa mensagem que trouxe aqui. Quero só concluir aqui, por causa do nosso tempo. De tudo isso que Abacuque adquiriu, a experiência que ele teve, algumas implicações que eu cheguei, estou citando só. Nós precisamos entender, compreender e conhecer esse Deus. E já falei aqui que Deus não se move pelas necessidades humanas, mas Ele se move pelo propósito que Ele tem com a humanidade. Deus nunca mudou, apesar da humanidade mudar. A humanidade mudou muito, mas Deus, Ele é o mesmo para todo sempre, Ele nunca muda. Como que a humanidade mudou, pastor? A sociedade atual, a modernidade virou neurótica. É sociedade. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser para ontem. Achamos o seguinte: Deus, Ele virou um garçonete atendendo lá no lanchonete, e toda vez que a gente tem que falar: oh Deus, manda um X-tudo, um cheeseburger, na hora. Quem aqui entre nós gostaria de ir num lanchonete onde atende devagar? Quem? Deus não é um garçonete que trabalha num lanchonete, não. Que tudo tem que ser fast food. Tem que ter oração fast food. Não, com Deus não é assim. Não existe oração fast food. Algumas orações vão ser respondidas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, 10, 40 anos. Há orações que você não vai ver a resposta. Talvez para seus filhos, para seus netos. Mas não desista. Deus não te abandonou. Deus não é um garçonete que trabalha no fast food. Amém? Porque a modernidade roubou a nossa fé. Como que roubou a nossa fé, pastor? Presta atenção. Deus livre, mas se você voltar para sua casa agora e encontra o seu parente está doente, o que você vai fazer? Vai ligar para quem? Primeira coisa que você vai procurar, carteira de plano de saúde, não é? E por que tu não ora antes? Cadê a fé? Se arrumar uma briga aqui com um amigo, com um vizinho, com um patrão, e o senhor fazer o quê em primeiro lugar? Advogado. Por que não ora primeiro? Cadê a sua fé? Se amanhã for desempregado, em primeiro lugar, o que você vai fazer? Ô amigão, estou aqui, estou com currículo. Porque, apesar da modernidade, irmãos, ter vindo, e seja bem-vindo, aquilo que é a fé, ficou no escanteio. A minha filha está na França, a nossa filha. E a mulher, aonde que ela mora, vive me mandando mensagem, uma família, com o marido dela, uma mulher francesa, mandando mensagem. Ela nasceu, acho que no México, fala um pouquinho de português. Vim mandando mensagem: pastor, ora por mim. E eu falo: eu vou orar por você. Várias vezes, ora por mim por causa da minha filha, que está assim. Tem uma filha adolescente abençoada lá. Vim pedindo oração. Falei aqui: vou orar sim. Aí falei para ela: mas você precisa confiar em Deus, acalmar um pouquinho. Ela vai falar: pastor, eu vou me acalmar um pouquinho sim. Ela não crê mais.
prefere recorrer a recursos humanos do que confiar em Deus. Lamentavelmente, isso é a minha convicção. Não estou generalizando, perdão, que a igreja brasileira se tornou tão incrédula que muita gente não crê mais em Deus. Cadê os grupos de oração? Cadê o ciclo de oração? Cadê as vigílias que a gente vai orar para não chover? Não, vamos olhar para... Vamos consultar aqui a gasolina do tempo aqui no celular, dá para ver. Não precisa orar. Cadê os homens que diziam, vamos orar para que esse mês não chova? Oh, para chover, pelo menos. Onde foi parar a nossa fé? A nossa fé se esfriou, lamentavelmente. Enfim, Deus não é uma babá de uma creche disposta a atender as crianças mimadas. Deus não é babá. E toda hora que, me machucaram, olharam para mim, toda hora, não tem ninguém que cuida de mim, toda hora. Irmão, com todo o respeito, a igreja do Senhor não é uma creche de crianças mimadas. Mas aqui você pode crescer aqui. O nascimento, isso é para todos. Mas crescimento é opcional para quem quer crescer. Amém? Aqui tem oração, tem estudo da Bíblia, tem palavra. Vem crescer, tem discipulado. Você pode crescer. A igreja não é uma creche onde que crianças mimadas, qualquer coisinha ali, chora. Faltou coxinha lá. Compraram coxinha porque mineiro. Faltou água. Faltou porque o pastor não me abraçou. Porque participei do aniversário aqui, não comi nem pedacinho de bolo. Criança mimada. Adulto não precisa disso, tudo isso. O que adulto pensa? Estou resumindo. Abacuque capítulo 2, verso 20, diz, ao adulto, quem é maturo pensa o seguinte: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Quem é maduro, reconhece que Deus está no céu, está no controle de tudo. Ele está controlando a história, está controlando a minha vida, está controlando a minha casa, a minha família. Quem é maduro, entende e fala o seguinte: ainda que a figueira não floresce, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos curais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente. Amém. Vamos colocar em pé, por favor. Feche seus olhos para a gente orar. Desculpa pelo tempo. Vamos orar agora rapidinho. Precisava resumir um monte de coisa que tinha que falar. Mas mesmo assim Deus falou com a gente. Deus falou sim ou não? Não desista. Quero orar para você. Você que está pensando que Deus desistiu, ou de Deus não fala mais contigo. Deus está em silêncio. Está querendo desistir tudo, querendo largar tudo. Deus te conhece, minha querida. A luta que a gente enfrenta, a gente fica pensando, puxa vida, pedi para Deus, Deus não fez? Então para que eu vou continuar indo na igreja? Se Deus não fez. A gente fica olhando para a família da gente e fala, puxa vida, não está acontecendo nada. 43 anos. Estou na igreja há 1 ano, 2, 3, 4 anos. Até agora. Não recebi nada, não tenho nada. Pelo contrário, a minha vida piorou. Parece que Deus virou as costas contra mim. Deus não está em silêncio. O Senhor está sussurrando no seu ouvido. Filho meu, eu te amo. Filho meu, filha minha,
eu te amo. Às vezes a gente fica procurando a voz de Deus, sei lá, nas profecias. Com todo respeito, eu acredito na profecia. Ouça a voz de Deus até em detalhes. Sussurrar de Deus. Deus está falando contigo. E às vezes Ele fala, não é necessariamente aquilo que eu gosto de ouvir. Eu falo aquilo, Ele fala aquilo que é necessário para mim ouvir. Nenhuma criança gosta de comer legumes, nem verdura. Mas é importante comer legumes e verduras, porque são muito importantes para a saúde. Às vezes aquilo que é necessário para a sua saúde é aquilo que você não gosta de ouvir, mas é importante para você, por amor que Deus tem por você. Ele está te dando algo que vai sustentar a sua vida, a sua saúde. Nenhuma criança gosta de legumes. Dá legume para a criança, foge. Aquilo é saudável para ele ou para ela. Quero orar por você, você que disse o seguinte, que pastor, há muitos anos que eu não ouço mais a voz de Deus na minha vida. Eu quero voltar a ouvir a voz de Deus. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. A gente quer orar juntos. Há momentos que a gente se sente sim, abandonado, largado. Sentimento, mas não é verdade. A gente quer estar aqui para a gente estar orando por você. Quero orar por você, sai do seu lugar. Pastor, estou passando uma grande luta, grande provações, Senhor. Não sei se Deus está falando ou não está falando comigo. Dá aquela sensação de que estou me sentindo abandonado. Eu quero receber oração nessa noite. Um toque de Deus na minha vida. Pode sair do seu lugar, para a gente orar juntos. Deixa eu ajoelhar aqui para a gente orar juntos aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha, querido. Isso é para mim e para você. Eu já tive o meu tempo, pessoal. Que falei, Deus, o Senhor não está fazendo nada. A minha casa está abandonada. A minha esposa não está curada. Olha para meus filhos. Olha para aquilo, olha para assim assado. Eu vou largar tudo. Eu vou chutar tudo. E quando ia para a igreja, Deus provava para um irmão, para uma irmã da igreja, dizia, pastor, está aqui a resposta de Deus para você. Não sei o que está acontecendo contigo, mas está aqui a prova de que Deus está contigo. Está aqui, pastor, que Deus é real na sua vida. Deus nunca te abandonou na sua vida. Isso pode estar acontecendo também com você. Com você. Com você. Mas nessa noite pode ser um novo recomeço na sua vida. Um novo recomeço da sua história nessa noite. E vai ser também. Você que entrou que disse que mais queria que Deus falasse comigo, mas não falou. Deus sim está falando contigo. Pode sair do seu lugar para a gente orar também. Enquanto a gente vai louvar o Senhor com o Gabriel, você pode vir aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor cansa fora o medo. Ainda que eu cante tempestade da vida, não voltarei, pois perto tu estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, aqui eu temerei, aqui eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh,
nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável glória. Pode vir.